Oi, eu sou o Juan e cara, esse vídeo aqui vai ser um vídeo especial sobre Ed e Lorraine Warren. Para quem conheceu eles através do cinema, né, que foi pela saga Invocação do Mal, pelos filmes da Annabelle, A Maldição da Chorona. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. E um adentro aqui é que Lorraine Warren, ela faleceu em 18 de abril de 2019 e o Ed, que é o marido dela, morreu no dia 23 de agosto de 2006. Eu não me lembro se eu falo isso no vídeo, mas já tô falando aqui no começo já para deixar claro aqui. O Ed nasceu no dia 7 de setembro de 1926 e a Lorraine no dia 31 de janeiro de 1927. Então, galera, esses dois investigaram mais de 5.000 casos sobrenaturais. Inclusive Annabelle, Haresville, Amityville, a família Perron, Lobisomem, a família Smurl. E, cara, eu trago alguns desses nesse especial aqui, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal. Contém imagens do Museu do Oculto, né, que foi fechado, que hoje se encontra fechado, mas é administrado pelo Tony Spera, que é o genro da Lorraine, né? A Lorraine também teve uma filha e, cara, vocês vão saber tudo sobre esses dois, né? E não é à toa, cara, que lançaram também diversos livros. Esse aqui é o segundo livro deles, que é Luz nas Trevas, né? Vamos lá, espero que curte e aproveite o vídeo. Pega a pipoquinha e bora começar. Edward Warren Miney nasceu em 7 de setembro de 1926 e cresceu em uma casa assombrada em Connecticut, da idade de 5 anos até os 12. Sua família, especialmente seu pai, que era policial na época, sempre dizia que tudo o que acontecia lá devia ter uma explicação lógica. Mesmo quando Ed acordava às 3 da manhã com a porta do armário abrindo e saindo uma bola de luz que se transformava em uma senhora idosa que esfriava o quarto todo, o cercando com uma respiração ofegante e passos pesados, enquanto ele repetia para si: existe uma explicação para isso, Ed. Edward foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia, até que se tornou um pintor, autodidata, autoproclamado, especialista em demonologia, autor e conferencista. Galera, ó, demonologista é o termo dado à pessoa que estuda o universo dos demônios. Da mesma maneira que existe a Bíblia de Deus, há uma Bíblia do diabo. E da mesma forma que existem anjos, arcanjos, etc., existem também os seres malignos e sua hierarquia. E o demonologista é o cara que estuda justamente isso. Não necessariamente precisa adorar o demônio e ao mundo da escuridão. Ele geralmente faz isso como estudo, querendo saber mais, ficar mais sábio e conhecer o lado bom e o lado ruim das coisas. Eles estudam a demonologia também para saber quais orações podem espantar quais tipos de demônios. Então, a maioria das pessoas que realizam exorcismos, padres e outros religiosos, também estudaram a demonologia. Já Lorraine Rita Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927. Teve também seus problemas com seu dom por conta de estudar em um colégio católico e aos 12 anos de idade começou a ver luzes ao redor das pessoas. Um dia disse a uma das freiras que a sua luz era mais forte do que a da Madre Superiora. Isso lhe rendeu o castigo de 3 dias sem poder falar ou brincar com ninguém. Age did you realize that you had a special gift? 9. I was 9 years old and I was in a private Catholic girls' school. And I began to see lights around the nuns. And I looked sometimes, and as I looked, I realized I could see lights around some of the girls. But I made the mistake of telling my French teacher that her lights were brighter than Mother Superior's. And that didn't go over too well in a private Catholic school. So from that time on, I kind of suppressed it, but it didn't go away. It never left. It never left me. It never went away. And it did increase very naturally. I've been tested at UCLA for my ability. I didn't go there to be tested. I went there to learn more about Kirlian photography, the ability to photograph the human aura in everything that God creates. I find it absolutely fascinating. And I worked with them and they wanted to work with me as a natural psychic. I have never read books on it. I have never had training. Everything about it is all natural.
O pior é que Lorraine não podia contar o que via a seus pais, com medo que eles não entendessem ou ficassem chateados com o assunto. Guardou tudo o que via para si até que conheceu Ed, que aos 16 anos de idade trabalhava como porteiro no Teatro Colonial em Bridgeport, Connecticut. Lorraine e sua mãe frequentavam o local todas as quartas-feiras. Eles começaram a conversar, se tornaram amigos e em uma visita à casa de Lorraine, Ed a pediu em namoro. Eles tiveram uma filha e lhe deram o nome de Judy. Ed se tornou um artista, pintava quadros e sua especialidade era pintar casas mal assombradas. Ed começou então a vender seus quadros em lugares turísticos como Massachusetts, Vermont, New Hampshire e aproveitando para conhecer lugares mal assombrados. Se Ed ouvia falar em um lugar assim, arrastava Lorraine de qualquer jeito para lá. Pintava então a casa com fantasmas saindo pela porta, pela janela. Lorraine batia a porta e entregava o quadro à família que lhe pagava por isso. Era um modo de Ed poder saber se o que ocorria na casa daquelas famílias era o mesmo que já tinha acontecido na sua. Fundaram em 1952 a New Ugly Society for Psychical Research, que é a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisa Psíquica, que o objetivo no início era simplesmente investigar assombrações. Em seguida, por volta de 1965, os Warren entraram em uma casa, onde o espírito de uma menina chamada Cynthia possuía o menino da casa, e ela estava à procura de sua mãe. Ed pensou: isto é horrível, esta criança está à procura de sua mãe constantemente dia após dia. Como posso ajudar essa criança? Ed e Lorraine participaram de cerca de 4.000 casos, alguns solucionados, outros não. Sempre gostei de ajudar os outros, muitas vezes as orações e o texto eram suficientes para neutralizar os espíritos negativos e mandá-los de volta. Para expulsar os mais insistentes, nós tínhamos de realizar um exorcismo, que era o mais complicado. Para isso, precisávamos de provas concretas e de autorização da Igreja Católica. Quando o caso era urgente e não tínhamos um padre disponível, o próprio Ed realizava o ritual, explicou Lorraine. Muitos padres chegaram a pedir ajuda aos demonologistas. Com os souvenirs dos casos, abriram Warren's Occult Museum, e é possível fazer excursões e visitas guiadas por ela mesma, pela Lorraine no caso, quando ela era viva, né? Galera, hoje, pelo que eu pesquisei, o museu controlava o museu que administrava após o falecimento da Lorraine, era o seu genro, o Tony Spera, que eu vou tentar colocar aí na tela para vocês a foto dele, tá? Agora eu vou falar aqui para vocês sobre o museu. Agora nós vamos entrar num lugar da casa que Lorraine considera um dos mais mal assombrados do mundo. É o porão da casa dela, onde foi feito um museu. Todos os objetos que estão aqui foram retirados de lugares onde ocorreram assassinatos e muitas histórias aterrorizantes. Antes de abrir a porta, recebemos uma bênção do padre Jim Manziano, amigo de Lorraine, que faz uma oração. Que Nossa Senhora nos proteja de todos os demônios. Em nome de Jesus, eu ordeno aos demônios que não nos infestem, não nos influenciem e não nos toquem. Cada peça do museu faz parte dos casos investigados pelo casal. Instrumentos usados em rituais satânicos, figuras sinistras, crânios, livros de bruxaria, bonecos de voodoo. O espelho, diz o padre, era usado em invocações de espíritos. O órgão tocava sozinho na casa de uma família que pediu a ajuda do casal Warren. Este ídolo satânico de olhar perturbador foi encontrado numa floresta. A lápide retirada de um túmulo de uma criança fazia parte de rituais macabros. Mas nada, diz o padre, é tão assustador quanto Annabelle. Esta boneca está trancada aqui nesta caixa com porta de vidro desde quando chegou aqui há 40 anos. Ela fica nesta caixa não somente para evitar que as pessoas toquem nela. O medo é que ela escape. O padre nos conta que a boneca de pano pertencia a uma estudante universitária e todos os dias, quando a moça voltava para casa, ela estava num lugar diferente. Annabelle teria tentado estrangular um amigo da estudante e arranhado o corpo dele. Depois de encontrar a boneca com sangue nas mãos, ela decidiu entregá-la para o casal de caça-fantasmas. A última pessoa que tocou na boneca, diz ele, morreu logo depois num acidente de moto. Pergunta a Lorraine se ela nunca teve medo de enfrentar fantasmas. Ela diz que a fé e as orações a protegem da influência negativa dos maus espíritos. Para os que não acreditam em demônios, ela diz que as pessoas têm liberdade para escolher o que querem.
Há os que não acreditam em Deus e é a escolha deles. Há pessoas que têm medo de acreditar em demônios, mas eu digo que eles existem e estão à nossa volta definitivamente. O museu foi fundado em 1952, no fundo da casa deles. E lá, Ed, Lorraine e Warren mantêm todos os objetos sobrenaturais que encontraram em suas aventuras. Ou seja, eles conviviam diariamente com todos os objetos amaldiçoados, acordavam, trabalhavam e dormiam com eles. Isso porque fica no porão dela, tá, galera? Fica embaixo da casa dela. Esse museu, e se isso não bastasse, o museu também era aberto ao público. Ou seja, qualquer pessoa poderia ir lá e ver esses objetos. Além de ter esses objetos, eles também davam diversos cursos no local para quem quisesse adentrar mais o assunto sobrenatural. Várias pessoas que visitaram o local disseram que lá existe uma energia muito pesada e negativa, fazendo com que até mesmo os médiuns experientes perdessem o sentido ou se sentissem mal. Em todo o canto do museu que você olha, você encontrará um objeto sobrenatural e amaldiçoado. Lá existem crucifixos amaldiçoados, bonecas endiabradas, tabuleiros Ouija, um deles inclusive no qual dizem que ocorreu a maior possessão por tabuleiro até hoje. Existe também no local um boneco que dizem estar possuído por um Karazi. O Karazi é um espírito maligno que ataca principalmente na hora de dormir. Ele entra na casa das pessoas durante a noite e fica observando todo o movimento existente na casa. E se uma pessoa se levanta para fazer algo, como ir no banheiro ou beber água, ele passa a observar a pessoa, causando problemas de insônia e pesadelos. Galera, eu lendo isso aqui, cara, eu tô gravando esse vídeo aqui meia-noite, galera. Ah, rapaz. Depois que o Karazi vê a primeira... Tá me dando até medo de falar o nome desse negócio. Vê a primeira pessoa, é como se ele recebesse a permissão de entrar no quarto dela. E assim ele faz, se escondendo em algum lugar, sendo o mais comum deles embaixo da cama. E é aí que as coisas começam a piorar. Tem gente que ouve barulhos próximos, outros sentem arranhões embaixo da cama. E isso vai se prolongando ao longo do tempo, causando enorme desconforto à pessoa. Este boneco está lá e é conhecido como Boneco das Sombras. Agora vamos para os casos famosos, mas galera, antes deixa o like aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. No final do vídeo você comenta aqui o que você achou desse vídeo, se eu falei alguma coisa errada ou se faltou falar alguma coisa, porque o Warrens é muita informação que tem hoje deles, tá? Então comenta aqui embaixo. Vamos lá, casos famosos. O primeiro caso aqui, galera, é a história da família Perron, retratada no filme Invocação do Mal, hein? Que foi onde explodiu os Warrens aí depois do filme, né? Já tinha uma galerinha que conhecia eles antes, mas depois de Invocação do Mal, cara, os Warrens, tipo, explodiram, né? Só fico meio triste, assim, por conta do Ed, né? Porque quando o filme Invocação do Mal saiu, o Ed não teve a oportunidade de ver o quão famoso eles ficaram, né? No inverno de 1970, Roger e Carolyn Perron compraram a residência onde pretendiam criar seus 5 filhos. A casa foi construída em um terreno muito bonito e até onde sabiam, 8 gerações da família anterior haviam vivido ali. O local dava todos os indícios de que seria o lugar perfeito para eles e seus filhos levarem a vida que sempre sonharam. Porém, o que não foi dito a eles é que também era uma casa repleta de dor e agonia. Muitos dos moradores anteriores haviam morrido no local e 2 deles haviam se enforcado, sendo um deles nas vigas do celeiro. Segundo Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa, mas até então todos benignos e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perron na residência. Havia um que sempre cheirava as flores, outro que dava beijos de boa noite nas crianças e até um que parecia pegar uma vassoura e varrer a residência. Claro que havia outros tipos de manifestações típicas de uma casa assombrada, como coisas se movendo sozinhas pela casa e etc. Mas a coisa mais assustadora era o som de algo que volta e meia se chocava contra a parede no meio da noite que acordava a família toda. Era óbvio que havia algumas almas perturbadas no lugar. Abre aspas. Havia um que minha irmã chamava de Manny e que era uma alma simpática. Achávamos que ele era Johnny Arnold, que cometeu suicídio no beiral da casa em 1700. Ele aparecia na casa e meio que nos protegia. Ele sempre aparecia praticamente no mesmo lugar, em frente ao corredor, entre a sala de jantar e a cozinha, e sempre se inclinava contra a porta. Ele tinha esse sorriso torto como se as crianças o divertissem. Assim que você o via e fazia contato visual, ele sumia. Fecha aspas. Todos os membros da família viam os espíritos na casa e, claro, os moradores anteriores também os tinham visto. Roger Perron também contou, galera, aqui ó. Todo mundo que sabíamos ter vivido na casa passou por isso. Alguns fugiram correndo e gritando por suas vidas. O homem que se mudou para iniciar a restauração da casa, assim que a vendemos, saiu gritando, sem o seu carro, sem suas ferramentas, sem sua roupa. Ele nunca mais retornou à casa. Consequentemente, os proprietários das terras adjacentes que a compraram também nunca se mudaram e ela ficou vazia por anos.
Porém, tudo mudou quando os Perron resolveram convocar o casal Warren para fazer uma investigação e interferir em alguns fenômenos que ocorriam dentro da casa e que estavam perturbando a família. Durante uma sessão que deu muito errado, Ed e Lorraine acordaram uma entidade chamada Bathsheba, descrita como uma alma esquecida por Deus. Segundo a lenda local, Bathsheba foi acusada de bruxaria depois que um bebê morreu misteriosamente sob seus cuidados. Uma agulha de tricô foi enfiada na base do seu crânio. Embora não houvesse prova suficiente para condenar Bathsheba de bruxaria ou assassinato, muitos moradores acreditavam que ela tinha matado a criança por honrar Satanás. Bathsheba morreu de causas naturais aos 73 anos de idade. Há rumores de que seu corpo se transformou em uma pedra imediatamente após sua morte, e é claro que não há nenhuma evidência para apoiar os relatos. Algumas pessoas afirmam que Bathsheba teve vários filhos e todos morreram muito novos, mas o censo registra apenas um filho, Herbert, que viveu até a vida adulta. A história ainda conta que antes de morrer, Bathsheba amaldiçoou suas terras e a todos que viessem a viver no local. Mais de 25 mortes ocorreram naquele local, todas sob circunstâncias misteriosas. A contagem inclui 2 enforcamentos, um envenenamento, 2 afogamentos e 4 casos de homens congelados até a morte. Citando um livro de registro público local, Andrea também afirma que uma menina de 11 anos de idade foi morta na propriedade. Entretanto, os registros oficiais indicam que a menina morreu de uma forma diferente. A precisão das outras mortes não é clara. Segundo Andrea Perron, Bathsheba logo se mostrou extremamente agressiva e se via como a dona da casa. Ela se sentia atraída por Roger, cobiçava as crianças e começou a fazer tudo para botar Carolyn para fora da casa. Galera, basicamente o que realmente se mostra no filme lá, na Invocação do Mal. Vamos lá. Nas palavras de Perron, ele disse: "O que ela fez minha mãe passar, nenhum ser humano deveria ter que suportar. Ela aparecia por vários de nós, mas eu nunca vi. Eu via muitos dos espíritos, mas eu nunca vi, exceto em uma espécie de estado de sonho telepático. Eu sonhava, ao mesmo tempo que ela estava aparecendo para minha mãe e a atormentando." Galera, apesar do Ed e da Lorraine Warren terem tentado dissipar os espíritos do mal, eles acabaram fazendo mais mal do que bem para a família e nunca conseguiram livrar a casa dos horrores que os havia colocado lá. Um padre do Vaticano foi até a casa e, segundo Perron, ele andou pelo local, parando em cada cômodo e fazendo suas orações. Quando o padre saiu, o homem disse: "Sinto muito, senhora Perron, esta casa não pode ser limpa." Ele disse simplesmente isso. Hoje, a atual proprietária, Norman Steve Sutcliffe, que comprou a casa em 1983, relatou que ela e seu marido Gary tiveram experiências paranormais na casa também, incluindo a porta batendo no hall de entrada, som de pessoas conversando em outra sala, o som de pessoas correndo ao redor da casa. A cadeira de seu marido começou a vibrar na sala de estudos. Eles também afirmaram que testemunharam uma luz brilhante disparar através do quarto, uma névoa flutuando pelos cômodos da casa e vibrações nas paredes tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar. Eles relataram também que viram uma mulher idosa com coque no cabelo se movendo em silêncio por toda a casa. Galera, segundo, se vocês quiserem, eu vou trazer um vídeo só da história de Amityville aqui também, tá? Se eu já tiver soltado, vai ter o link aqui na descrição. Show? O ano é 1965. A família DeFeo compra uma bela e grande casa na Avenida Ocean, de número 112. Foram morar na casa, além do senhor e da senhora DeFeo, seus 5 filhos, e todos esperavam viver uma vida tranquila. Como em quase toda a família, os DeFeos enfrentavam problemas familiares causados pelo filho mais velho, Ronald Butch Jr., que era viciado em drogas e praticava pequenos furtos para sustentar seu vício. Por causa deste comportamento, eram comuns as brigas de Ronald Butch Jr. com seu pai, Sr. Ronald DeFeo. Mas a vida da família iria mudar no dia 13 de novembro de 1974, pois o filho problemático Ronald, por um motivo desconhecido, resolveu matar todos os membros de sua família. Com a ajuda de uma carabina, ele foi até o quarto dos pais e os matou. Depois foi no quarto de cada um dos seus irmãos e disparou contra eles também. Para finalizar, assassinou as outras 2 irmãs e a polícia logo prendeu Ronald Butch Jr., que no início dizia que os pais tinham envolvimento com a máfia. Ele falou para a polícia que começou tudo muito rápido. Assim que começou, ele não conseguiu mais parar. Foi tudo muito rápido. Ele foi julgado e condenado a mais de 100 anos de prisão. E ele estava preso na prisão Greenhaven, mas ele faleceu no dia 12 de março de 2021, com 70 anos.
No julgamento, ele se contradizia. No primeiro, ele diz que matou os familiares ao ser possuído por forças malignas e depois deu a culpa para a irmã, que teria planejado e executado o crime, e ele a teria matado em legítima defesa. Algumas coisas estranhas aconteceram durante os assassinatos, fatos até hoje sem explicação nenhuma. Todos foram mortos enquanto dormiam e por algum motivo ninguém acordou com os disparos. Todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos. Nenhum vizinho escutou o barulho dos tiros de sua carabina, uma arma extremamente barulhenta, galera. E até hoje também, quando eu pesquisei sobre o assunto, que eu já sou um grande fã dos Warren, já sabia desse assunto, desse caso, e cara, é impressionante como os vizinhos não escutaram, cara, o tiro de uma carabina que é extremamente alto. Pra quem não sabe, tem vários filmes também sobre Amityville, tá, galera? Vou estar deixando alguns aí na tela, mas tem outros também, caso você tenha interesse em assistir os filmes deles. Ou se você tiver interesse que eu traga um vídeo só sobre esse caso, comenta aqui embaixo, tá? Galera, a terceira história é a história que muita gente conheceu por conta do filme Invocação do Mal também, né? Que é a história da Annabelle. É uma boneca de pano, com cabelos feitos de fios de lã vermelha, idealizada pelo escritor Johnny Gruelle. Elas foram criadas em 1915, juntamente com uma coleção infantil que Gruelle escreveu e ilustrou para crianças. Ele criou essa boneca para sua filha Marcella, quando ela lhe trouxe uma boneca de pano sem rosto. Ele então desenhou um nariz de triângulo vermelho, olhos expressivos e um sorriso simples. O nome veio de um livro de poemas do autor Whitcomb Riley. Marcella morreu aos 13 anos depois de ter sido vacinada na escola contra a varíola sem o consentimento de seus pais. Autoridades culparam um problema pré-existente no coração da menina, mas seus pais culparam a vacinação. Gruelle se tornou opositor à vacinação, e a boneca Raggedy Ann foi usada como um símbolo do movimento anti-vacinação. Em 1970, a mãe de Donna comprou uma antiga boneca Raggedy Ann. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade preparando-se para se formar em enfermagem, e ela morava em um apartamento minúsculo com a sua companheira de quarto, Agnes, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna a colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Eng notaram que parecia haver algo de estranho e assustador com a boneca. Aparentemente, ela se mexia sozinha, num primeiro movimento com movimentos relativamente imperceptíveis, como uma mudança de posição, mas com o tempo as mudanças se tornaram mais bruscas. Donna e Annie encontravam a boneca em uma sala completamente diferente da que a haviam deixado. Às vezes, a boneca era encontrada de braços e pernas cruzados no sofá, outras vezes era encontrada na posição vertical, em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho. Quando voltava para casa, encontrava a boneca de volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. Depois de um mês, a boneca não só se mexia, mas também começou a escrever mensagens como ajude-nos, ajude Lu. Apareciam escritos em um papel pergaminho a lápis. Mas Donna não tinha esse tipo de papel em seu apartamento. Então de onde é que vinha esse papel? Uma noite, ao voltar para casa, percebeu algo errado com a boneca. Ela não estava apenas em um lugar diferente de onde ela a tinha deixado. Existia um mal naquele lugar, uma sensação de frio inexplicável. Quando pegou a boneca, viu que nela estava um líquido vermelho respingando em seu peito e em seu vestido. Não aguentando mais a situação, optaram por procurar uma médium. Na sessão com essa médium, as duas amigas ficaram conhecendo o espírito de Annabelle Higgs, que era uma menina de 7 anos que foi morta e teve seu corpo encontrado onde foi construído o prédio em que Donna morava. Pela médium, ela disse que se sentia à vontade com Donna e Eng e que queria continuar com elas e se sentia amada. Por compaixão pelo espírito de Annabelle, Donna resolveu deixar Annabelle onde estava, mas logo descobriria que não era uma boa ideia. Um amigo das duas moças, Lou, nunca gostou da boneca e disse que ela carregava o mal. Ele pediu para Eng e Donna se livrarem dela logo, mas pelo apego não deram ouvidos a ele, e isso foi um erro. Lou tinha um pesadelo recorrente em que parecia acordado, mas não conseguia se mexer, só que dessa vez tinha sido diferente. No sonho, ao olhar para baixo, em seus pés viu a boneca Annabelle, que veio até seu peito e começou a estrangulá-lo. Ele apagou e quando acordou estava certo que teria que se livrar daquela coisa de uma vez por todas. Se preparando para uma viagem no dia seguinte, Lou e Eng estavam olhando os mapas sozinhos em seu apartamento. O lugar estava em silêncio. De repente, sons de gritos altos vindo da sala de Donna despertaram o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinado a descobrir quem ou quem estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão, no canto. Lou vasculhou a sala procurando por sinais de uma entrada forçada, mas não tinha
nada fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao se virar rapidamente, percebeu que não tinha mais ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue. Ao abrir a camisa, lá no seu peito, estavam o que pareciam ser 7 marcas de garra distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente no dia seguinte. Já estavam bem fracas e no segundo dia já haviam desaparecido completamente. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era o de uma menininha, mas o espírito não humano e demoníaco, por natureza. Depois da experiência de Lou, Donna sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Regan. Padre Regan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Warren. Ed e Lorraine Warren imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Os Warren, depois de falar com Donna, Eng e Lou chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos, eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto. E é isso que ocorreu no caso da Annabelle. Esse espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca. Ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou neste caso um espírito demoníaco não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradoras fingindo ser uma inofensiva menininha perdida, a qual durante a sessão foi dada a permissão por Donna para assombrar o apartamento. Assim como o espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por eles, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca. Trouxe a materialização de perturbadoras mensagens manuscritas, as gotas simbólicas de sangue na boca e por último chegou a atacar Lou, deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa da infestação do fenômeno teria sido uma possessão humana completa. Se essas experiências durassem mais 2 ou 3 semanas, o espírito iria se apossar totalmente. Isso se não prejudicasse ou matasse um ou todos os ocupantes da casa. Na conclusão da investigação, os Warren consideraram oportuno ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo Padre Cook para limpar o apartamento. A bênção episcopal da casa é demorada. Um documento de 7 páginas que é claramente de natureza positiva, ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação. A ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos e de Deus, disse Ed Warren. O padre Jason Bradford, um exorcista católico, chegou à casa. Ao ver Annabelle sentada na cadeira, ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ele ligasse para ela quando chegasse em casa. Lorraine previu tragédia para este jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Esse foi apenas um dos muitos eventos que ocorreram durante os próximos anos. Os Warren têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista. Desde que a caixa foi construída, Annabelle parece não mais se mover, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada, e o jovem começou a caçoar da boneca após ouvir o relato do Ed sobre a boneca. Desafiadoramente foi pra cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então ele queria ser marcado também. Cara, olha o que esse cara foi falar, mano. Ed disse para o jovem: "Filho, não faça isso, você precisa sair daqui agora." E o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da Annabelle, quando perderam o controle da motocicleta e o rapaz bateu com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de 1 ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca, quando perderam o controle da motocicleta. Ed avisa você para não desafiar o mal, que nenhum homem é mais poderoso do que Satanás. Galera, o último caso aqui que eu vou contar nesse vídeo, tá? Que é tipo um especial dos Warren aqui,
que é a história da família Smurl, retratada no filme A Casa das Almas Perdidas aqui no Brasil, né? Que se vocês quiserem também eu trago um vídeo contando a história deles. Mas eu vou fazer um resuminho aqui, tá? Em 1972, Jack e Janet Smurl foram viver em um duplex em Winston Pittston, na Pensilvânia. Isto para fugir das inundações e danos do furacão Agnes. O casal já tinha 2 filhas chamadas Dan e Heather. E depois de algum tempo tiveram os gêmeos Shannon e Karen. Eles eram bastante católicos e tinham fortes crenças e esta sempre foi a base da família. Eles viveram 18 meses de pura alegria, até que em janeiro de 1974 tudo mudou. Primeiro a filha mais velha do casal via ao amanhecer diversas pessoas flutuando em seu quarto. Depois disso, vários cheiros amargos e desagradáveis começaram a ser constantes na casa, então as coisas começaram a ficar piores. Certa noite, enquanto estava com seu marido, Janet foi puxada para fora da cama por uma força invisível muito grande. O pastor alemão da família também foi torturado e espancado diversas vezes e também era jogado contra a parede. Desesperados, eles resolveram chamar Ed e Lorraine Warren para descobrir o que realmente estava acontecendo. Após alguns dias de investigação, a dupla paranormal identificou 4 espíritos na casa. 3 deles eram menores, porém o quarto era uma forte entidade demoníaca. Como precisavam de provas para que a igreja autorizasse o exorcismo, eles começaram a instalar fitas de músicas religiosas e orações para atrair o demônio e alegrar sua existência. Como é de se imaginar, a entidade não gostou nem um pouco da provocação. Ela balançava os espelhos, gavetas, cômodas e gritava: bastardo sujo, saia desta casa, enfim. Depois de muitas orações e água benta, o demônio se acalmou e as manifestações pararam temporariamente. Mas cada providência que o casal Warren tomava só fazia piorar a situação. Jack foi estupro por um súcubo demônio feminino de olhos verdes e gengivas vermelho sangue, e Janet por uma figura humanoide. Enquanto isso acontecia, ela ouvia barulhos altos de porco, que é um grave sinal de manifestação demoníaca. A família não conseguiu autorização para um exorcismo, mesmo solicitando diversas vezes. Então os Warren interviram e chamaram o padre McKenna, que já havia participado de outros 50 exorcismos junto ao casal paranormal. Ele realizou a cerimônia de expulsão do demônio, porém isto apenas o enfureceu mais ainda. Neste momento, Jack decidiu ir à televisão e implorar que a Igreja Católica realizasse um exorcismo oficial em sua casa, pois estava extremamente desesperado. Esta ação também mexeu com a ira da entidade, que naquela noite jogou Janet contra a parede e a estrangulou. A igreja continuava negando o exorcismo, mas a mídia forçou a diocese de Scranton a fornecer ajuda. Então aconteceu um terceiro exorcismo, realizado também pelo padre McKenna. E neste momento, as atividades, galera, cessaram. Porém, mal sabia a família que não para sempre. 3 meses depois, em dezembro de 1986, Jack viu uma estranha marca de tomada na parede. Imediatamente pegou o terço e começou a rezar na esperança de se proteger contra o mal. Depois os espancamentos voltaram, cheiro de podridão também. Cansados de lutar, os Smurl mudaram-se de cidade. Então a igreja realizou o 4º exorcismo e em 1988 parecia que a paz havia finalmente reinado naquele duplex. Okay, so let's go in. I'll show you the house. There's a lot of pictures of us in the house. Here's one of the pictures of Ed and I. You guys were inseparable. Oh yeah, yeah, we were. We didn't do anything without one another. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people are either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, you know, to even go in. People are very, very interested in the museum. And there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything. And if you do, let me know. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get them. You know, you're not going to get them by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. Yeah. That's the Annabelle doll. Yes. Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. What has been done is circular embolism, which is prayers, are said all the time, you know, to pray. And you have a priest to bless. Yes, definitely. Yes, oh my God, yes.
I can't do that. It's not easy. It's not easy, you know. You know, you see things and experience things. It's more comfortable now. It's a lot more comfortable for me. As forças diabólicas são terríveis. Essas forças eternas existem até hoje. O conto de fadas é verdadeiro. O diabo existe, Deus existe. E o nosso próprio destino como pessoas depende de qual devemos seguir.